Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E hoje nós estamos a olhar para o segundo livro de Coríntios e estamos no capítulo 6, no verso 1. Nós vamos olhar para este texto, pois ele tem muitos ensinos para nós. Nós temos visto ao longo destes textos que temos vindo a estudar ultimamente que só Deus tem realmente poder para transformar as nossas vidas. E Ele as transforma de uma forma radical. Tanto que no capítulo 5, o capítulo anterior que nós estudamos, vemos que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Somos transformados por Deus e aquele que era um pecador passou a ser um santo, passou a ser um justo. Aquele que era alguém que era inimigo de Deus passou a ser tratado como filho e amado. E esta é a mudança radical que Deus quer operar no seu coração e no meu, para que realmente possamos ter uma qualidade de vida, um relacionamento, uma paz que excede o nosso entendimento. Então, olhando aqui para este texto bíblico, no capítulo 6, nós vamos hoje continuar a ver vários aspectos da vida pessoal, da vida social, da vida cristã. E vamos certamente retirar daqui alguns ensinos que serão extremamente úteis para a sua própria vida. Então, vejamos este primeiro texto logo. Diz assim: "E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus." O apóstolo Paulo começa por dizer aqui, neste capítulo 6, no verso 1, que nós somos cooperadores de Deus. É extremamente interessante ver esta expressão. Talvez você não tinha reparado nela até agora. Mas isto significa que nós estamos a trabalhar na mesma tarefa com Deus. Deus nos convidou para ser, entre aspas, seus sócios. Ou melhor, sem aspas, seus sócios. Queremos ser cooperadores de Deus. Agora, isto não quer dizer que Deus tivesse necessidade alguma de nós. Deus certamente trabalha muito melhor sozinho e faria muito mais depressa o trabalho se Ele o fizesse sozinho do que convidando a cada um de nós para seus cooperadores. É exatamente isto que acontece com qualquer pai amado. Eu, quando tenho algumas pequenas reparações em casa para fazer, por vezes os meus 3 filhos chegam ao pé de mim e dizem: "Oh pai, também quero ajudar", e pegam lá nas ferramentas. E às vezes, quando eu tenho mais tempo e paciência, então eu permito que eles se tornem meus cooperadores. E eu sei que ao fazer isso, vou gastar mais tempo, vou, enfim, ter que ter muita paciência e provavelmente o trabalho não vai ficar tão bem feito. Mas mesmo assim, em algumas situações, eu permito que os meus filhos se tornem meus cooperadores em algumas tarefas. No final, eles ficam extremamente satisfeitos, extremamente orgulhosos, pois ajudaram o pai numa reparação qualquer lá em casa. No fundo, é exatamente o mesmo que Deus faz connosco. Ele nos desafia a nos envolvermos num trabalho para que nós possamos ter algum sentido e uma autoestima que realmente vive satisfeita. E Ele entregou-nos tarefas muito claras para nós realizarmos. Então nós devemos ter esta perspectiva de nos envolvermos no trabalho de Deus para podermos realmente cooperar com Deus nesta grandiosa obra que é levar o amor de Deus àqueles que não o conhecem. Qualquer homem que se envolve num trabalho deve realmente fazê-lo com dedicação, com empenho, deve fazê-lo com primor, sabendo que está a trabalhar para Deus e não para os homens. Esta passagem ainda nos mostra o seguinte: mostra que Deus ainda está a trabalhar. Ou seja, essa ideia que, enfim, nos foi passada no século passado, de que Deus é um Deus ausente, e em que Nietzsche vem e descreve que Deus morreu, verifica-se aqui pelos textos das Escrituras que é uma ideia errada. É uma ideia que não tem fundamento nas Escrituras. Primeiro, Deus não morreu. Em segundo lugar, Deus não deixou de trabalhar. Ele continua envolvido ativamente na sociedade, na história da humanidade,
Deus está ativamente envolvido a trabalhar até hoje. Deus continua a fazê-lo, Ele não se ausentou depois da criação, mas Ele está ativamente envolvido nas coisas. Podemos ilustrar isto de muitas maneiras como Deus ainda hoje trabalha. Deus, por exemplo, continua a manter e a fazer com que as leis que Ele criou continuem a ser executadas dia após dia. O sol continua a nascer e a pôr-se, a chuva continua a cair, o solo continua a fortalecer as sementes. E então, dessa forma, Deus continua a trabalhar. É Deus quem faz crescer as sementes, é Deus quem cuida das coisas. Infelizmente, verificamos que o homem vai tentando destruir esta natureza que Deus havia criado com tanto cuidado, que Deus havia criado com leis tão bem desenvolvidas. E nós muitas vezes vemos hoje, graças aos cientistas, aos biólogos, aos geólogos e a outros estudiosos, verificamos que ao mexer com uma determinada espécie, estamos a afetar muitas vezes um ecossistema variadíssimo que muitas vezes nem nós próprios tínhamos percebido as implicações de determinada espécie na vida do mundo. Então Deus criou todas as coisas com um propósito. E vemos desde as formigas, às abelhas, às moscas, que às vezes são tão desagradáveis, a determinadas plantas, a determinados insetos e animais que estão intimamente ligados uns com os outros e afetando uns, afetamos os outros. As tais cadeias alimentares estão tão bem planeadas que é muitas vezes difícil dissecar determinada espécie, e quem tem vivido mais da natureza, sejam os agricultores, os pescadores e outras atividades que estão mais ligadas à natureza, percebem perfeitamente este equilíbrio que a natureza tem de ter. Quando há poluição em excesso no mar, por exemplo, alguma espécie de peixe é afetada e rapidamente se vai perceber que essa espécie afeta outras. E por isso mesmo uma larga quantidade de animais são afetados. Isto porquê? Porque Deus criou as coisas com uma ordem, com uma lógica, e essa ordem, essa lógica ainda hoje continua a ser desenvolvida. Deus não abandonou a criação. Deus não se ausentou da história da humanidade. É necessário realmente que cada um de nós perceba que a ação de Deus é bem visível e palpável nos nossos dias. Mesmo quando alguém está doente, se alguém vai ao médico, o médico prescreve um determinado medicamento, esse medicamento muitas vezes interage com o nosso corpo de uma determinada forma, mas uma outra pessoa que toma o mesmo medicamento, a reação é completamente diferente. Então vemos que, apesar dos médicos serem essenciais para a nossa saúde, haver um cuidado médico essencial, Deus continua a cuidar de cada um de nós. É Deus quem preserva a nossa saúde, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos faz realmente ficar bons e é Deus com que faz que esses medicamentos, que muitas vezes são benéficos ao nosso corpo, atuem de uma forma eficaz para nós podermos recuperar a nossa saúde. Então poderia estar aqui a falar consigo acerca de muitas formas como Deus age na nossa natureza de uma forma natural, e poderia aqui ainda ilustrar como Deus age de uma forma sobrenatural. Muitas vezes nós valorizamos mais a forma como Deus age de uma forma sobrenatural do que como Deus age de uma forma natural. Eu tenho notado na minha própria vida e na vida de muitos outros cristãos que 90% das vezes Deus utiliza aquilo que Ele já estabeleceu na natureza. E é por isso que faz todo o sentido aquele texto bíblico que diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, a maior parte das vezes, como eu disse, talvez 90% das vezes, Deus utiliza os meios naturais desenvolvidos por Ele para tocar a nossa vida. E aí Deus está presente. Talvez em 10% das situações, Deus intervém de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. Ou seja, Deus utiliza ali uma ação que não tem a ver com a natureza, com as leis criadas, e por isso se chama de sobrenatural. É para além do que é natural. E aí encontramos a área dos milagres, onde Deus realmente intervém de uma forma extraordinária. Só que muitas vezes nós valorizamos mais esta forma extraordinária que acontece
1, 2 ou 3 vezes na nossa vida, do que aquelas que Deus realmente, diariamente, toca na nossa vida e age na nossa vida, sem que muitas vezes nós próprios não tomemos conta que é a ação de Deus e o poder de Deus a agir em nós. Mas continuando aqui, Deus chamou-nos então para esta cooperação com Ele. É Ele que está ativo na história da humanidade, é Ele que não está ausente, Deus está presente no nosso meio. E o apóstolo Paulo prossegue a dizer então, no verso 2 deste capítulo 6, da segunda carta aos Coríntios: porque ele diz: eu ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo de sobremodo oportuno, eis agora a salvação. Aqui o apóstolo Paulo fala deste dia aceitável, esta oportunidade que Deus dá aos leitores da carta aos Coríntios, mas também esta oportunidade que Deus lhe dá a si que me está a ouvir. O tempo para nós nos relacionarmos com Deus é agora mesmo, é neste momento. E se você que me está a ouvir percebeu que hoje é o dia aceitável, o dia em que Deus o quer socorrer, este dia de salvação, então Deus está a fazer-lhe um convite a si. Dê graças a Deus por ter entendido isso e entregue agora mesmo a sua vida nas mãos de Deus. Não permita que passe nem mais um minuto, pois realmente essa é a melhor opção que você pode fazer. Deus é o Deus que quer interagir consigo. Deus é o Deus que se quer relacionar consigo. E por isso mesmo hoje é o dia da salvação. É o dia em que você pode encontrar esse Senhor, esse Deus que lhe quer estender a mão da sua graça, para que você possa ter um relacionamento íntimo com o próprio Deus. O verso 3 ainda prossegue a dizer: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O apóstolo Paulo fala aqui do perigo destruidor dos escândalos. O ministério é censurado diante desses escândalos e por isso mesmo deveria ser evitados. Cada cristão deve viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida cuidada, exatamente para que esses escândalos não aconteçam. E sabe, eu tenho notado que muitas vezes há homens de Deus que procuram viver vidas piedosas, vidas santas, e o fazem com toda a sinceridade, com toda a honestidade, e muitas vezes caem numa área ou outra. E infelizmente os meios de comunicação social, a má língua, a murmuração, gosta de valorizar essas falhas que essas pessoas têm. Por outro lado, às vezes nós verificamos pessoas que são corruptas, que são realmente pessoas que não são referência, têm vidas e comportamentos sexuais completamente desviados daquilo que é o bom senso, e verificamos que essas pessoas passam impunes. Ninguém realmente acha estranho esse tipo de comportamentos, ninguém comenta, ninguém deixa de ler os seus artigos ou de ouvir as suas opiniões ou de ver os seus programas, e achamos isso normal. Realmente eu não sei o que é que se passa com a mente das pessoas, mas deveríamos perceber que os cristãos são realmente analisados como uma lupa, são analisados ao microscópio, são verificados cada pormenor e cada detalhe da sua vida. Somos a tal luz do mundo, somos o sal. E por isso as pessoas olham para nós como referência. Isso, por um lado, tem o seu aspecto positivo. Significa que nós realmente somos uma referência para as pessoas. As pessoas esperam que um cristão tenha um comportamento adequado. Mas, ao mesmo tempo, leva as pessoas a hipervalorizarem determinadas atitudes. Um cristão não é uma pessoa que não peca. E isto é necessário ser dito. Você que me está a ouvir e que talvez luta com alguma dificuldade na sua vida, um cristão não é alguém que não peca. O cristão é alguém que se arrepende do seu pecado e procura abandonar esse mesmo pecado. Esta é a grande diferença entre um cristão e os outros. É que os outros pecam e nem dão conta e muitas vezes não se arrependem. Um cristão peca e arrepende-se do seu pecado. Assume as suas responsabilidades e por isso mesmo é consequente quando confessa o seu pecado diante de Deus. Esta é a grande diferença. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o cristão não peca, mas não é isso que as Escrituras dizem. Antes, pelo contrário, o apóstolo João, ao escrever, diz que se nós dizemos que não temos pecado em nós, somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso. Então significa que nós pecamos, efetivamente.
e às vezes somos surpreendidos pelo nosso pecado, mas ao mesmo tempo isso não deve trazer a cada um de nós uma atitude laxista, uma atitude de, deixa andar. Não, antes pelo contrário, temos que vigiar, estar atentos, e quando o pecado surge na nossa vida, se ofendemos alguém, temos que ir pedir perdão a essa pessoa, temos que nos reconciliar, temos que pedir perdão a Deus, temos que pôr outra vez a nossa vida em ordem com Deus. Mas temos de ter consciência que continuamos a pecar. Por maior que seja o cristão, só houve um que não pecou, e esse um foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Todos os outros cristãos, por maior vida piedosa que possam ter, algum momento na sua vida irão cair. E por isso, continuamos a precisar de Jesus Cristo. É exatamente por isso que todos nós, independentemente dos anos de cristianismo, independentemente de há quanto tempo conhecemos a Deus, continuamos diariamente a precisar de Cristo para as nossas vidas. E que cada um de nós não se esqueça dessa necessidade que tem. Que cada um de nós não fique orgulhoso pensando que já chegou a um patamar da sua vida espiritual que já não peca. Isso é tremendo, porque isso chama-se orgulho ou a isso chama-se hipocrisia. E Jesus Cristo, se condenou alguma coisa nos fariseus, foi a sua hipocrisia, foi o seu orgulho. Cada um de nós que se diz cristão tenha a humildade suficiente de reconhecer o seu erro, de confessá-lo e abandoná-lo, e voltar aos pés de Cristo, percebendo que só em Cristo realmente temos uma vida vitoriosa. O verso 4 deste nosso texto ainda nos diz: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Cristo. Muita paciência nas aflições, nas privações, na angústia. O apóstolo Paulo aqui vai falar da vida do ministro de Deus. É uma vida de renúncia, uma vida de dedicação à causa do Mestre. O homem não é um fim em si mesmo. Ele encontra o verdadeiro segredo do seu ser, não vivendo para si, mas para Deus. Ele coloca a sua vida nas mãos de Deus, sob a direção de Deus, para poder viver dessa forma. Ele deve viver para Deus e para o próximo. Essa realmente é a vocação de cada um que se diz cristão. Deve viver de uma forma santa, mas também com fidelidade para com Deus, chegando ao ponto de entregar a sua vida de uma forma desprendida, para que Deus o possa conduzir de uma forma total. E é Cristo que nos ensina no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, no verso 8 e 9, que nós devemos nos aproximar de Cristo. Devemos receber dele todos os recursos que necessitamos para realizar a sua obra. Uma das obrigações nossas como servos espirituais é a obediência. A palavra de Deus nos diz que se nós amamos a Cristo, temos que obedecer. Então isto é algo incontornável. É Cristo quem nos dá essa orientação, mostrando que o nosso amor para com Ele está intimamente ligado com a obediência à sua palavra. Mas o texto bíblico não fica por aí, ele prossegue no verso 5 a dizer: ele então viveu dessa maneira nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo menciona aqui as suas credenciais como um ministro de Deus. Talvez muitas pessoas hoje em dia, com este tipo de currículo, não seriam talvez aceites em muitas igrejas, pois parecem pessoas fracas, parecem pessoas que supostamente não seriam vitoriosas. E o apóstolo Paulo é realmente um crente vitorioso. No entanto, teve açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. Parece que Paulo realmente não encaixa em muitos conceitos de cristianismo hoje em dia. Muitos ficariam surpresos ao ver um apóstolo dedicado a estes assuntos. Um apóstolo que viveu desta maneira. Um apóstolo que teve realmente situações difíceis na sua vida cristã. No entanto, o apóstolo Paulo pode dizer, e é ele o autor da frase, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então há aqui uma aparente contradição, mas na realidade não há contradição nenhuma. O apóstolo Paulo mostra que a nossa vitória essencialmente está em Cristo. É uma vitória de ordem espiritual e não uma vitória de ordem material.
Muitas pessoas, por vezes, pensam que ser cristão é sinónimo de ausência de dificuldades, é viver em conforto, é viver sem sacrifícios, é viver sem problemas. Mas o apóstolo Paulo aqui descreve exatamente o contrário. E o próprio Senhor Jesus Cristo parece que concorda com o apóstolo Paulo, dizendo que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós, enquanto andarmos neste mundo, vamos ter aflições, mas devemos ter os nossos olhos colocados em Cristo, percebendo que Ele já venceu o mundo e que a nossa recompensa e os nossos olhos devem estar colocados na eternidade e não nas circunstâncias que nos rodeiam. Esta é a grande diferença dos cristãos e dos outros. Mas voltando aqui ao nosso texto, nesta segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, o verso 6 nos diz: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Aqui o apóstolo vai continuar a referir as marcas de um verdadeiro cristão. O apóstolo recomendava-se por causa destas coisas, por causa da sua pureza, por causa da sua integridade, por causa da sua bondade, por causa exatamente destes valores, do amor. E são os mesmos praticamente que ele descreve na carta aos Gálatas, quando ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Realmente cada um de nós, como cristão, deveria escrever em letras bem gordas este texto bíblico e analisar diariamente se eu estou a amar, eu estou a viver uma vida alegre, eu estou em paz com esta situação, eu estou a ser paciente, longânimo, é essa ideia de paciente para além das marcas, para além das medidas. Eu estou a ser longânimo, estou a ser paciente, eu estou a ser bondoso, eu estou a ser fiel, eu estou a agir com mansidão ou estou a agir com ira. Eu estou a ter domínio próprio, sei controlar as minhas emoções, sei controlar os meus pensamentos, sei controlar os meus hábitos, tenho dificuldade, talvez com algum vício, estou a ser dominado. Então estas são reflexões e autoanálises que nós deveríamos fazer diariamente para avaliar se o Espírito Santo está ou não a produzir este fruto em nós. Mas tomemos atenção que é o Espírito que produz esse fruto em nós e não nós próprios. O verso 7 prossegue a dizer: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então o apóstolo aqui nos alerta para estas realidades espirituais, de vivermos na palavra da verdade, vivendo debaixo das orientações de Deus, não abrindo mão da palavra de Deus, pois é ela que é poderosa para transformar as nossas vidas. Por honra e por desonra, por infâmia ou por fama, como enganadores ou sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vejamos este cristianismo e, olhando para a nossa vida, talvez ele seja um modelo para cada um de nós. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estes textos da Palavra de Deus e a verificar o que significa realmente ser cristão aos olhos de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.